Eu sempre acreditei que conhecia meu marido. Depois de tantos anos juntos, a gente aprende a reconhecer os silêncios, os gestos pequenos, até os olhares que dizem mais do que palavras. Nosso casamento não era perfeito, longe disso, mas tinha uma estabilidade que me fazia sentir segura. Era como viver dentro de uma rotina previsível, onde nada surpreende, mas também nada desmorona. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela noite, tudo parecia normal. Jantamos juntos, como fazíamos sempre que ele chegava mais cedo do trabalho. A conversa foi leve, quase automática. Comentamos sobre o dia, sobre contas, sobre coisas pequenas que, no fundo, mantinham a vida girando. Eu até me lembro de pensar que, apesar de tudo, aquilo era suficiente. Mas foi depois, já na sala, que algo mudou. Ele estava quieto. Mais quieto do que o normal. Não era aquele silêncio confortável que a gente constrói com o tempo. Era diferente. Pesado. Como se ele estivesse ensaiando algo dentro da cabeça. Eu percebi. Claro que percebi. Você tá bem? Perguntei, tentando manter o tom leve. Ele demorou alguns segundos para responder. Passou a mão no rosto, respirou fundo. E então me olhou de um jeito que eu não consegui decifrar na hora. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ele disse. Só essa frase já foi suficiente para me deixar em alerta. Porque quando alguém começa assim, raramente vem algo simples depois. Pode falar, respondi, mesmo sentindo um desconforto estranho crescendo dentro de mim. Ele hesitou. E foi exatamente essa hesitação que me deixou mais nervosa do que qualquer palavra poderia deixar. Você confia em mim? Eu franzi a testa, sem entender. Claro que confio. Por quê? Ele desviou o olhar por um instante, como se estivesse lutando com as próprias palavras. Depois voltou a me encarar. Porque o que eu vou te pedir pode parecer estranho. Naquele momento, eu não sabia se ele estava brincando, ou testando algo dentro de mim. Senti meu coração acelerar. Não por medo exatamente, mas por aquela sensação incômoda de que algo estava prestes a sair do lugar. Como quando a gente percebe que uma conversa simples está prestes a virar algo muito maior. Estranho como? Perguntei, tentando manter a calma. Ele soltou um pequeno sorriso, mas não era um sorriso leve. Era tenso. Calculado. Eu quero tentar algo diferente com você. Algo que pode mudar a forma como a gente se vê. Minhas mãos ficaram frias na hora. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não era algo comum. Diferente. Como? Insisti. Ele se aproximou um pouco mais, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se aquilo fosse uma decisão importante demais para ser dita de qualquer jeito. Eu quero ver até onde vai a nossa confiança, ele disse, com a voz mais baixa. Até onde a gente consegue ir, sem medo. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Confiança. Limite. Sem medo. Palavras simples, mas que, juntas, carregavam um peso enorme. Eu tentei rir, aliviar o clima. Você tá falando de quê exatamente? Mas ele não riu de volta. E foi aí que eu senti. Aquilo não era uma brincadeira. Não era uma ideia passageira. Era algo que ele já tinha pensado antes. Talvez várias vezes. Talvez por muito tempo. E, pela primeira vez em anos, eu percebi que talvez eu não conhecesse meu próprio marido tão bem quanto imaginava. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando organizar meus pensamentos, enquanto uma sensação estranha crescia dentro de mim. Uma mistura de curiosidade, desconforto, e algo que eu não queria admitir. Que tipo de pedido é esse? Perguntei, quase em um sussurro. Ele me olhou nos olhos. E, naquele instante, eu soube. Depois daquela conversa, nada mais seria como antes. Eu fiquei esperando ele continuar. O silêncio entre nós parecia mais alto do que qualquer resposta. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de respirar. Fala, eu disse, tentando soar firme. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo de novo, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Eu andei pensando na gente, na nossa rotina, no que a gente se tornou, começou. E eu sinto que, de alguma forma, a gente parou no tempo. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Porque, no fundo, eu já tinha sentido isso também. Mas nunca tive coragem de colocar em palavras. E o que isso tem a ver com esse pedido? Perguntei, cruzando os braços, numa tentativa quase automática de me proteger. Ele inclinou a cabeça, me observando com atenção. Tem tudo a ver.
Eu acho que a gente precisa sair do automático. Fazer algo que teste a gente de verdade. Teste. De novo essa palavra. Testar. O que exatamente? Insisti. Ele hesitou por um segundo, mas dessa vez não desviou o olhar. A nossa confiança. A nossa conexão. Até onde a gente vai um pelo outro. Senti um arrepio subir pela espinha. Aquilo não estava mais soando como uma ideia abstrata. Tinha forma. Tinha intenção. Isso ainda tá muito vago, eu disse, tentando manter o controle da conversa. Você pode ser mais direto? Ele soltou um suspiro leve, como se finalmente tivesse decidido parar de rodeios. Eu quero que a gente viva uma experiência diferente. Algo fora do comum. Algo que tire a gente da zona de conforto. Meu coração acelerou de novo. Experiência diferente. Zona de conforto. Tudo aquilo soava cuidadosamente calculado, como se ele estivesse tentando tornar algo estranho, aceitável. E por que você acha que isso vai ajudar? Perguntei, agora mais séria. Ele respondeu rápido dessa vez, como se já tivesse pensado nisso antes. Porque confiança de verdade não é só no dia a dia. Não é só dividir conta, rotina. É quando você confia mesmo sem ter controle da situação. Aquilo me deixou sem resposta por alguns segundos. Porque, de certa forma, fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, parecia errado. Eu não sei se entendo, admiti, olhando para as minhas mãos. Ou talvez eu esteja entendendo até demais, e isso que me assusta. Ele se aproximou um pouco mais. Eu não tô te forçando a nada, disse, com a voz mais suave. Eu só quero que você pense. Que você considere. Eu levantei os olhos devagar. Considerar o que exatamente? Ele manteve o olhar fixo no meu. Confiar em mim. Mesmo que isso te tire completamente da sua zona de conforto. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Minha mente começou a correr em várias direções ao mesmo tempo. Parte de mim queria recuar, encerrar aquela conversa ali mesmo. Dizer que aquilo não fazia sentido, que não era necessário complicar o que já funcionava. Mas outra parte, menor, mais silenciosa, estava curiosa. Curiosa para entender até onde aquilo ia. Curiosa para saber o que exatamente ele tinha em mente. E foi isso que me assustou de verdade. Porque não era só sobre ele. Era sobre mim também. Até que ponto confiar em alguém significa ir além dos seus próprios limites? Engoli seco, sentindo o peso daquela pergunta dentro de mim. E se eu disser não? Perguntei, quase em um sussurro. Ele não respondeu imediatamente. Apenas deu um pequeno sorriso, difícil de interpretar. Então nada muda, disse. A gente continua como sempre foi. Aquilo deveria ter me tranquilizado. Mas não tranquilizou. Porque, de repente, como sempre foi, já não parecia suficiente. E talvez, no fundo, ele soubesse disso antes mesmo de mim. Eu aceitei. Não foi um sim imediato, nem seguro. Foi mais como um deslizar lento para dentro de uma decisão que eu ainda não entendia completamente. Passei dias pensando, repensando, tentando encontrar um motivo lógico para aquilo fazer sentido. Mas, no fim, não foi a lógica que venceu. Foi a curiosidade. E talvez algo mais profundo que eu ainda não queria encarar. Quando ele me disse onde seria o encontro, eu me surpreendi. Não era nada escondido, nada suspeito. Era um lugar comum, um café tranquilo, daqueles onde as pessoas vão para conversar, trabalhar ou simplesmente passar o tempo. Aquilo, de certa forma, me deixou ainda mais nervosa. Porque tirava qualquer justificativa de isso é errado logo de cara. Era normal demais. Relaxa, ele disse, antes de sairmos de casa. Vai ser só uma conversa. Só uma conversa. Eu repeti isso mentalmente várias vezes durante o caminho, como se aquilo pudesse acalmar o turbilhão dentro de mim. Quando chegamos, eles já estavam lá, sentados à mesa, lado a lado. E, por um instante, tudo dentro de mim parou. Não pelo que eles eram, mas pelo que eles não eram. Não havia nada exagerado, nada intimidante. Eles pareciam tranquilos, comuns. Um deles levantou levemente a mão em cumprimento quando nos viu, com um sorriso educado. O outro apenas assentiu com a cabeça, de forma respeitosa. Aquilo quebrou completamente a imagem que eu tinha criado na minha cabeça. E talvez por isso tenha sido tão desconcertante. Oi, disse meu marido, com naturalidade,
como se aquilo fosse um encontro qualquer. Eu fiquei alguns segundos em silêncio antes de conseguir responder. Oi. Nos sentamos. Meu coração ainda estava acelerado, mas eu tentava manter a postura. Observava cada detalhe, cada gesto, como se estivesse procurando algum sinal de que aquilo tudo era uma má ideia. Mas não havia. A conversa começou leve. Superficial até. Falaram sobre trabalho, rotina, coisas simples. Em alguns momentos, até esqueci por que estava ali. Era estranho como tudo parecia normal. Um deles, o mais falante, tinha um jeito calmo, quase acolhedor. O outro era mais reservado, mas seus olhares eram atentos, como se estivesse realmente prestando atenção em cada palavra. E isso me pegou desprevenida. Porque fazia tempo que eu não me sentia ouvida. E você? Um deles perguntou, virando-se para mim. O que você gosta de fazer quando tem um tempo só para você? A pergunta era simples. Inofensiva. Mas eu demorei para responder. Porque fazia tempo que ninguém me perguntava aquilo de verdade. Eu, não sei, admiti, com um sorriso tímido. Acho que faz tempo que eu não penso nisso. Eles trocaram um olhar rápido, mas não de julgamento. Era mais compreensão. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Meu marido estava ali, ao meu lado, participando da conversa com naturalidade. Mas, em alguns momentos, eu sentia como se estivesse sendo observada. Não de forma desconfortável, mas como parte de algo maior. Como se aquilo realmente fosse um teste. E eu estivesse no meio dele. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Em nenhum momento houve algo explícito, nada fora do lugar. Mas havia uma tensão sutil no ar, algo que não era dito, mas era sentido. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão intenso. Quando nos despedimos, um deles sorriu levemente e disse: "Foi um prazer te conhecer." Simples. Educado. Mas o jeito como ele disse, ficou comigo. No caminho de volta, o silêncio dentro do carro parecia carregado de significados. Eu olhava pela janela, tentando entender o que exatamente tinha acontecido ali. Porque não era nada do que eu tinha imaginado. E talvez isso fosse o mais perigoso. Depois daquele encontro, algo mudou. Não foi imediato, nem óbvio. Não houve uma linha clara separando o antes e o depois. Mas, dentro de mim, havia um movimento silencioso, como uma maré que começa a subir sem que a gente perceba. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. As mesmas tarefas, os mesmos horários, as mesmas conversas. Mas nada parecia exatamente igual. Era como se uma parte de mim tivesse ficado naquele café, presa entre aquelas conversas simples e aqueles olhares que diziam mais do que deveriam. Meu marido agia normalmente. Ou, pelo menos, parecia agir. Às vezes, eu o pegava me observando em silêncio, como se estivesse esperando alguma reação minha. Como se estivesse analisando cada detalhe. E isso me deixava inquieta. Você tá diferente, ele comentou uma noite, de forma casual, enquanto assistíamos TV. Eu desviei o olhar. Diferente como? Ele deu de ombros. Pensativa. Eu quase ri. Se ele soubesse o quanto. Não respondi. Porque, na verdade, eu não saberia explicar, mas o que mais me confundia era o que vinha depois. As mensagens começaram de forma discreta. Nada invasivo, nada fora do comum. Foi bom te conhecer. Um comentário leve sobre algo que tinha sido dito naquele dia. Conversas simples. Inofensivas. Ou pelo menos era isso que eu tentava acreditar. Eu poderia ter ignorado. Deveria, talvez. Mas não ignorei. Respondia com cuidado, medindo cada palavra, como se estivesse andando sobre uma linha invisível. E, mesmo assim, havia algo ali. Algo que crescia nos espaços entre uma mensagem e outra. Não era sobre o que era dito. Era sobre o que ficava implícito. Sabe quando o silêncio diz mais do que qualquer palavra? Era exatamente assim. As conversas nunca cruzavam nenhum limite claro. Não havia nada que eu pudesse apontar e dizer: "Isso está errado." E, ainda assim, eu sentia. Sentia no jeito como eles perguntavam coisas que ninguém mais perguntava. No interesse genuíno. Na atenção. No tempo que dedicavam a ouvir. E, sem perceber, comecei a esperar por aquelas mensagens. O que, por si só, já era um sinal. Uma noite, fiquei olhando para o celular por alguns segundos antes de responder.
Meu coração estava acelerado por um motivo que eu não queria admitir. Quem é? Meu marido perguntou, de repente. Eu travei. Ninguém. Só conversa, respondi rápido demais. Ele me olhou por um instante, em silêncio. E aquele olhar tinha algo diferente. Mas ele não insistiu. E, de alguma forma, isso foi ainda mais desconfortável. Porque o silêncio dele parecia dizer que ele já sabia. Ou que fazia parte. E isso só tornava tudo mais confuso. Com o passar dos dias, comecei a perceber algo que me assustou de verdade. Eu estava mais presente naquelas conversas do que na minha própria casa. Rindo mais. Pensando mais. Sentindo mais. E não havia toque, não havia nada explícito. Apenas palavras. Olhares lembrados. Momentos revisitados na mente. Mas, mesmo assim, parecia intenso demais. Como se algo estivesse sendo construído aos poucos, sem pressa, sem nome. E talvez fosse isso que tornava tudo tão difícil de ignorar. Porque não havia um ponto claro onde eu pudesse dizer, foi aqui que tudo mudou. Era gradual. Silencioso. E, ao mesmo tempo, inevitável. Eu me peguei, certa noite, olhando para o nada, com o celular na mão, esperando uma nova mensagem aparecer. E foi nesse momento que a pergunta finalmente surgiu, sem que eu conseguisse evitar. Até onde isso ainda era inocente? E até onde já tinha deixado de ser? Demorou, mas eu comecei a enxergar. Não foi de uma vez só. Não foi como um choque repentino. Foi mais como juntar pequenas peças. Até que, de repente, a imagem inteira fez sentido. E o que eu vi não era confortável. Naquela noite, eu estava na cozinha, lavando a louça, enquanto meu marido estava na sala. A TV ligada, o som baixo, aquele ambiente comum que antes me trazia paz. Agora só me deixava inquieta. Meu celular vibrou sobre a bancada. Eu nem precisei olhar para saber de quem era. Mas, pela primeira vez, eu não peguei imediatamente. Fiquei ali, com as mãos molhadas, encarando a tela acender e apagar. Como se aquilo, por si só, já dissesse muita coisa. Você não vai ver? Ele perguntou, da sala. A pergunta veio leve. Casual demais. Mas me atravessou. Sequei as mãos devagar, tentando ganhar tempo. Depois eu vejo, respondi, sem olhar na direção dele. Silêncio. Pesado. Presente. Foi nesse silêncio que algo dentro de mim mudou. Porque, de repente, tudo começou a se encaixar. As perguntas dele. A forma como ele conduziu tudo. A naturalidade. Quase planejada. Aquilo não tinha sido espontâneo. Nunca foi. Eu peguei o celular, mas não desbloqueei. Fiquei olhando para o reflexo da minha própria imagem na tela escura. E, pela primeira vez, a pergunta certa veio à minha mente. Não era mais sobre o que eu estava fazendo. Era sobre o porquê de ele ter me colocado ali. Voltei para a sala com passos lentos. Ele estava sentado do mesmo jeito, aparentemente tranquilo. Mas havia algo no olhar dele. Uma expectativa silenciosa. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ele assentiu, sem hesitar. Sempre. Respirei fundo. Isso tudo, foi ideia sua desde o começo? Ele não respondeu de imediato. Apenas me observou, como se estivesse avaliando até onde eu já tinha entendido. Eu só queria que a gente sentisse algo diferente, disse, por fim. Diferente. A mesma palavra de antes. Mas agora, ela soava vazia. Diferente, ou distante? Perguntei, sem tirar os olhos dele. Ele franziu levemente a testa. Como assim? Eu dei um pequeno passo à frente. Você me colocou nessa situação. Incentivou. Observou. E agora? Age como se fosse tudo natural. Minha voz não estava alta. Mas estava firme. Isso era para aproximar a gente, ou para provar alguma coisa. Ele desviou o olhar por um instante. E esse pequeno gesto disse mais do que qualquer resposta. Foi ali que eu senti um vazio estranho no peito. Não era raiva. Era decepção. Talvez o teste nunca tenha sido sobre mim. Falei, quase em um sussurro. Mas sobre o que você já não sentia. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não havia tensão. Havia verdade. E, às vezes, a verdade é muito mais desconfortável. Ele passou a mão no rosto, claramente incomodado. Você tá exagerando. Eu quase sorri. Não por humor.
mas por entender. Não. Acho que eu só tô vendo com clareza agora. Porque, no fundo, aquilo nunca foi sobre confiança. Nem sobre liberdade. Nem sobre experiência. Era sobre distância. Sobre algo que já estava quebrado. Muito antes daquele pedido. E, de alguma forma, ele tinha tentado transformar isso em um jogo. Um teste. Mas não um teste para nós dois. Um teste para ver até onde eu iria. Sem perceber que, no caminho, eu também começaria a enxergar até onde ele já tinha ido. E talvez fosse isso que mais doía. Não o que estava acontecendo agora. Mas o que já tinha deixado de existir há muito tempo. Sem que eu tivesse coragem de admitir. Depois daquela conversa, nada foi dito por um tempo. Mas tudo estava lá. No silêncio. Nos olhares evitados. Nos pequenos gestos que antes passavam despercebidos, e que agora pareciam carregar um peso diferente. A casa continuava a mesma. Os objetos, os horários, até o som da televisão à noite. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado de lugar. E eu não conseguia mais ignorar. Tentei. Por dias, tentei convencer a mim mesma de que aquilo era só uma fase. Que todo relacionamento passa por momentos estranhos. Que bastava dar tempo, e tudo voltaria ao normal. Mas o que é normal, quando você começa a enxergar o que antes fingia não ver? Eu ainda conversava com eles. Menos. Com mais cuidado. Mas ainda assim, conversava. E, cada vez que o celular vibrava, meu coração respondia antes da razão. Isso me incomodava. Muito. Porque não era sobre eles. Era sobre o que eu sentia. E sobre o que eu não sentia mais. Dentro da minha própria casa. Uma noite, sentei sozinha na sala, com as luzes apagadas. Só a claridade fraca vindo da rua entrava pela janela. O silêncio era profundo. Quase pesado. Eu abracei minhas próprias pernas, como se estivesse tentando me proteger de algo que nem eu sabia nomear. E foi ali que eu finalmente parei de fugir. O que tá acontecendo comigo? Sussurrei, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. A resposta não veio de imediato. Mas a sensação já estava ali há muito tempo. Solidão. Não aquela solidão de estar sozinha fisicamente, mas a de estar acompanhada, e ainda assim, não ser vista. Respirei fundo, sentindo os olhos arderem. Quantas vezes eu tentei ignorar isso? Quantas vezes eu me convenci de que era só cansaço, rotina, fase? Meu celular acendeu ao meu lado. Uma nova mensagem. Eu não precisei abrir para saber. Fechei os olhos por um instante. Era tão fácil responder. Tão fácil continuar. Porque, ali, eu me sentia percebida. Ouvida. Importante. E isso era perigoso. Não pelo que era, mas pelo que representava. E se o erro não for sentir, murmurei, com a voz baixa, mas continuar ignorando o que dói? A pergunta ficou no ar, como um eco que não encontra resposta. Porque, no fundo, eu sabia. Não era só curiosidade. Não era só um jogo. Era uma parte de mim que estava acordando, depois de muito tempo adormecida. Mas acordar também dói. Principalmente quando você percebe que precisa escolher. Levantei devagar, caminhando pela casa em silêncio. Cada passo parecia carregar anos de coisas não ditas. Passei pela sala, pela cozinha, até parar na porta do quarto. Ele estava lá, deitado, olhando para o teto, como se também estivesse perdido nos próprios pensamentos. Por um instante, pensei em entrar, deitar ao lado dele e fingir que nada tinha mudado. Como antes. Como sempre. Mas meus pés não se moveram. Porque, pela primeira vez, aquilo não parecia mais suficiente. Não era raiva. Não era impulso. Era clareza. E talvez fosse isso que mais assustava. Eu não queria machucar ninguém. Não queria destruir o que ainda restava. Mas também não podia continuar me ignorando. Não depois de tudo que eu tinha sentido. Não depois de finalmente me enxergar. Fiquei ali, parada, entre o corredor e o quarto. Entre o passado e uma decisão que eu ainda não tinha coragem de tomar completamente. Mas que, no fundo, já estava começando a acontecer. Porque, às vezes, o coração não grita. Ele sussurra. E quando você finalmente escuta, já não dá mais para fingir que não ouviu. A decisão não veio como um impulso. Não houve um momento exato, uma virada dramática ou uma frase final que resolvesse tudo. Foi mais silencioso do que isso. Mais profundo.
Foi como perceber, aos poucos, que eu já não cabia mais no lugar onde estava. Na manhã seguinte, acordei antes dele. A casa ainda estava em silêncio, aquele silêncio leve do início do dia, que normalmente traz uma sensação de recomeço. Mas, dessa vez, era diferente. Eu me levantei devagar, caminhei até a cozinha e preparei café como sempre. Cada movimento era automático, mas, por dentro, tudo estava mais claro do que nunca. Não havia mais confusão. Nem dúvida. Apenas uma certeza tranquila e firme. Meu celular estava sobre a mesa, com mensagens não respondidas. Eu olhei para a tela por alguns segundos. E, pela primeira vez desde que tudo começou, não senti urgência. Não senti ansiedade. Nem aquela vontade quase automática de responder. Só silêncio. E dentro desse silêncio, uma escolha. Apaguei as mensagens. Não com raiva. Não com culpa. Mas com consciência. Porque eu finalmente entendi que aquilo nunca foi sobre eles. Nunca foi sobre atenção, ou novidade, ou curiosidade. Foi sobre o vazio que existia em mim, e que eu tentei preencher de fora. Respirei fundo, sentindo uma leveza estranha no peito. Não era felicidade. Mas também não era dor. Era verdade. Mais tarde, ele entrou na cozinha. O mesmo olhar, o mesmo jeito de sempre. Mas, dessa vez, eu não desviei. Dormiu bem? Ele perguntou. Eu assenti. Dormi. Houve um pequeno silêncio entre nós. Mas não era desconfortável. Era necessário. A gente precisa conversar, eu disse, com calma. Ele me olhou, atento. E, pela primeira vez, não havia medo dentro de mim. Eu entendi o que aconteceu. Continuei. E também entendi o que eu senti. Ele não disse nada. Apenas ouviu. E isso já era mais do que antes. Mas eu não posso continuar assim, falei, com firmeza. Nem com você, nem comigo. Minhas palavras não foram duras. Mas foram honestas. E, às vezes, honestidade pesa mais do que qualquer confronto. Ele passou a mão no rosto, como se estivesse tentando encontrar algo para dizer. Mas não encontrou. E, de alguma forma, isso também era uma resposta. Eu não precisava mais de explicações. Nem de justificativas. Porque aquela decisão não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre finalmente me respeitar. Sobre não aceitar menos do que eu sei que preciso. Sobre parar de confundir silêncio com paz. Olhei para ele uma última vez, sem raiva, sem mágoa. Só com clareza. Nem toda escolha precisa ser explicada. Disse, suavemente. Algumas só precisam ser sentidas. E, naquele momento, eu senti. Senti que, mesmo sem gritar, sem brigar, sem quebrar nada ao redor, eu estava mudando tudo dentro de mim. E, às vezes, é isso que realmente transforma uma vida. Se você chegou até aqui comigo, talvez esteja se fazendo a mesma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Foi traição? Ou foi um despertar? Eu pensei nisso por dias. Talvez semanas. Revivi cada conversa, cada silêncio, cada sensação que eu tentei esconder até de mim mesma. E a verdade é que não existe uma resposta simples. Porque, quando a gente fala de traição, a primeira coisa que vem à mente são ações. Limites claros. Certo e errado bem definidos. Mas e quando não é tão visível assim? E quando começa no silêncio, na falta, no vazio que ninguém vê? Eu não cruzei nenhum limite óbvio. Mas também não posso dizer que tudo permaneceu igual dentro de mim. Algo mudou. E talvez seja isso que mais confunde. Porque nem toda mudança vem acompanhada de culpa. Às vezes, ela vem com clareza. Com aquela sensação incômoda de finalmente enxergar o que sempre esteve ali, mas que você escolheu ignorar. Eu me senti vista, ouvida, sentida. E, por mais que isso tenha vindo de uma situação inesperada, foi real. Mas isso justifica tudo? Ou apenas revela o que já estava quebrado? Eu não tenho todas as respostas. E talvez nem precise ter. Porque, no fim, essa história nunca foi sobre eles. Nem sobre o meu marido. Foi sobre mim. Sobre o que eu aceitei por tanto tempo. Sobre o que eu silenciei. Sobre o quanto eu me afastei de mim mesma, tentando manter algo que já não me preenchia. A pergunta que ficou não foi o que os outros vão pensar. Foi outra. Mais difícil. Mais honesta. Eu consigo continuar vivendo assim,
Agora que eu sei o que sinto, talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez não da mesma forma, mas com a mesma sensação. De estar presente, e, ainda assim, ausente. De dividir a vida, mas não dividir o que realmente importa. E é aí que tudo começa. Não na ação, mas no sentimento. Então me diz: trair é cruzar um limite, ou viver uma verdade que você evitou por tempo demais? Eu ainda estou descobrindo a minha resposta. E você?